Muito bem, então, pessoal. Nós vamos iniciar um novo estudo a partir dessa quarta-feira. Ele vai se estender um pouquinho mais do que o anterior, porque ele tem um pouco mais de variação no seu conteúdo. Então, se tudo der certo, eu vou preparando o resumo para vocês do material que a gente for estudando nas quartas-feiras. Então eu consegui preparar hoje a introdução. Nós vamos falar sobre a introdução do livro. Como é um livro mais novo, ele foi publicado em 2022, eu consegui comprá-lo. Então, tendo o livro físico, fica mais fácil de produzir os materiais, os resumos, tá bom? E aí quem quiser providenciar o livro também para ter na sua biblioteca, aí depois eu passo as informações certinho, as informações técnicas do livro, tá bom? Organize suas emoções, chama o livro. Então nós vamos tratar sobre as nossas emoções, tudo aquilo que sentimos, como que a gente lida com as nossas emoções, como que a gente pode servir a Deus, servir ao reino de Deus, glorificá-lo, sabendo administrar as nossas emoções, tá bom? Então nós vamos iniciar pela introdução do livro e vocês tendo o material, tendo o resumo, fica até melhor para vocês lerem depois, relembrarem daquilo que a gente for tratando aqui nos nossos estudos, tá bom? Como você se sente em relação a como você sente? Esse é o título da introdução. Um pouquinho confuso, né? Como você se sente em relação ao que você sente. Então, o que cada um de nós sentimos depende do momento em que nós estamos. Depende daquilo que estamos enfrentando. Depende das pessoas que estão se relacionando conosco. Se passamos por algo recentemente, se vamos passar ainda, tudo isso interfere naquilo que a gente sente. E a gente precisa saber entender o que nós estamos sentindo. Às vezes a gente não consegue entender o que nós estamos sentindo. Por isso o título, como você se sente em relação ao que você sente, né? Os autores começam dizendo que as emoções são algo estranho, porque muitas vezes a gente não controla as nossas emoções, ou a gente não sabe lidar com elas. E emoções são coisas internas que acontecem dentro da gente, mas que refletem nas nossas ações, nas nossas palavras. Então, elas são estranhas, porque a gente muitas vezes não consegue traduzir o que estamos sentindo em ações ou em palavras. As crianças, elas têm bastante dificuldade em saber o que elas estão sentindo. Então, um exemplo bem simples, os meus alunos, eles reclamam que eles estão com dor na barriga. Só que eles não sabem reconhecer que tipo de dor é essa. Se é de fome, se é porque elas querem usar o banheiro, se é porque elas estão sentindo alguma coisa que reflete em dor. Então elas não sabem, elas sabem que está doendo. Nós que somos adultos conseguimos diferenciar a dor da fome, a dor de uma sensação ruim que está acontecendo conosco, e aí o nosso corpo sente aquela dor, ou se nós precisamos utilizar o banheiro. Então a gente consegue identificar a dor. As crianças têm mais dificuldade. Em relação aos nossos sentimentos, muitas vezes a gente tem essa dificuldade. O que será que eu estou sentindo? Eu não sei traduzir. Eu não sei compartilhar com as pessoas o que eu estou sentindo. Eu sei que eu estou sentindo alguma coisa, mas o que é?
Então a gente fica confuso. Por isso que os autores dizem que as emoções são estranhas. Conseguem fazer com que nos comportemos de maneira que nós não queremos nos comportar. Você já agiu dessa forma? Você teve um comportamento que você não queria ter aquele comportamento, mas você não conseguiu não ter aquele comportamento? Você não queria ter, mas você teve. E aí, passado um tempo, você para refletir, para pensar, e aí você consegue achar alternativas que você poderia ter utilizado para evitar aquele comportamento, mas no momento você não conseguiu achar. Você não teve condições. Mas depois, com o tempo, pensando melhor, a claridade nos seus pensamentos te deu a solução, mas já passou o momento. E aí aquilo fica reservado, fica guardado para você colocar em prática se vier a acontecer de novo. Fica lá no seu reservatório. Aquela possível solução que você poderia ter tomado, né? Então as emoções, elas são capazes de inundar o nosso corpo, queira nós ou não. Você controla a sua emoção? Pense. Primeiro, coloca em tópicos quais são as emoções que você tem. O que a gente pode ter como emoção? Coloca em tópico para mim. Vai lá, o que você tem como sendo uma emoção? Que você sente, que você já sentiu? O que o ser humano tem? Raiva. O que mais? Ansiedade. Felicidade. Tristeza. O que mais? Angústia. Impaciência. O que mais? Insegurança. Estresse. Tudo isso são emoções que a gente sente e que a gente não controla muitas vezes. Elas vêm. E é possível controlar a ação. Às vezes também é um nervosismo. Nervosismo. Sim. Qualquer coisa você já se emociona. Sim. Isso, emoção, né? Você sente, você é mais sentimental, então você chora fácil, você tem mais facilidade em derramar lágrimas, né? Uma vez o Dudu perguntou para a Kelly: o papai chora? Eu nunca vi ele chorar. Eu falei: vixe, Dudu, já chorei várias vezes. Ele: mas eu nunca vi. Tem gente que tem mais facilidade em controlar e tem gente que não, que chora com mais facilidade, né? As lágrimas vêm não só por tristeza, mas por alegria ou por uma emoção, porque aquele momento, ou o que foi dito, ou uma música, ou um cheiro, ou uma imagem, trouxe para você algum tipo de lembrança que foi marcante para você, né? E as emoções não são causadas só por nós mesmos. Alguém, às vezes, causa uma determinada emoção em nós, não é? Por exemplo, a raiva que foi citada. Às vezes, alguém faz alguma coisa que gera raiva em nós. A alegria, a tristeza. Então, a emoção depende não só de nós, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Elas têm a capacidade de influenciar as nossas emoções. Tem saudades, né? Algum familiar está longe de você, aí você fica com saudade, ou algum familiar que já faleceu, te dá sentimento de saudade, né? Então, muitas vezes as emoções são causadas pelas pessoas em nós. Então, as pessoas têm uma influência na nossa vida, né? Eu não sei se o que eu estou lendo aqui está marcado no resumo que vocês receberam aí. Eu não lembro assim. Mas todos nós nos perturbamos com as nossas emoções. Todos nós. Todo ser humano. Não existe um ser humano que não seja emotivo,
que não tenha emoções, que não sofra algum tipo de influência pelas suas emoções. Não existe. Todo ser humano, ele tem as suas emoções, tem sentimentos, né? Talvez a sua dificuldade seja a ansiedade. Nós acabamos de falar sobre a ansiedade. Pode ser que a ansiedade seja uma emoção que você não consegue controlar. Seja o seu calcanhar de Aquiles. Às vezes o estresse, por causa do trabalho, por causa das pessoas ao seu redor, por causa do trânsito que você precisa enfrentar, o caos que é a casa, toda vez que a família precisa sair, se arrumar para sair, gera um estresse. Talvez você seja uma pessoa melancólica. O que é uma pessoa melancólica? O que é a melancolia? Você emociona fácil? O que mais? Triste. É mais suscetível à tristeza, é mais emocional, melancolia, o que mais? É uma pessoa, a pessoa melancólica, ela é extrovertida? Não. Ela é uma pessoa festeira? Não, ela é mais amuadinha, mais quietinha no lugar dela. Mais sentimento em volta dela. Sim, ela não acha tudo engraçado, para ela sorrir é mais difícil, né? Talvez você seja uma pessoa melancólica, ou você seja aquela pessoa que age pelas emoções sem pensar. E aí aqui eu me lembro de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele agia pelas impulsões dele. Ele não media as palavras, as ações. Quando ele menos esperava, ele já tinha agido. Já tinha falado, já tinha feito alguma coisa. Aquela pessoa impulsiva. Talvez você seja impulsivo, né? Ou talvez você nunca parou para pensar nas suas emoções. Você nunca parou para refletir sobre elas. Você apenas sente. Você não pensa muito, não raciocina muito, não pesa. Puxa, eu agi assim, devia ter agido assado. Ou, nossa, será que eu sou uma pessoa extrovertida, introvertida? Eu sou melancólico, eu sou impulsivo? Você está tão acostumado com você mesmo que você nunca parou para refletir sobre as suas emoções. É algo que passa despercebido na sua vida. É mais fácil a gente ver o outro. É mais fácil, exatamente. A gente consegue medir o outro. Já que não parei para ver as mesmas emoções. Você parou para refletir sobre elas. Porque mesmas situações acontecem para a gente ver onde estava errado. Uhum. São as emoções, né? Sim. Sim. Às vezes é importante a gente parar um pouquinho e pensar, né? Porque as nossas emoções, elas são traduzidas em ações, e as ações, elas vão afetar as pessoas ao nosso redor. Então, como que a gente tem agido no meio das pessoas, né? Tem gente que fala sem pensar, não tem? Quando menos viu, já falou, e aí, puxa, não devia ter falado, mas ela não consegue medir as palavras, e ela sempre fica nessa, puxa, não devia ter falado, mas na próxima oportunidade fala de novo, e não consegue ter esse freio, né? E aí a introdução, ela traz uma pequena historinha ou características de algumas pessoas que podem ser nós. E aí eu vou pedir agora para vocês me ajudarem com a leitura. Então a gente tem aí, a primeira personagem é a Jen. Quem que pode ler para a gente o parágrafo que fala da Jen? Leia bem alto, tá bom? Pode ler. Proclama que elas estão se divertindo muito. A legenda diz: a
a noite das garotas, exatamente aquilo de que eu precisava. Faltava apenas uma coisa na foto, gênero, traição, constrangimento, surpresa, ira e uma sensação aguçada de ter ficado de fora, aí inundam de repente. Lágrimas se poçam em seus olhos, seu coração começa a bater, suas bochechas se avermelham com calor. Jane não consegue afastar os sentimentos e uma náusea de fundo No resto do dia. no resto do dia. Odeio isso. É claro que ninguém quer estar comigo. Pensa Jane. Duvido que outras pessoas se sintam assim. Duvido que outras pessoas sejam assim. Isso. Então, a Jen tem o seu grupo de amigas e ela viu uma foto no Facebook das amigas juntas e ela não estava. Pode ser que não tenham chamado ela, não tenham avisado que elas iam fazer essa noite das garotas. E aí ela vê aquela foto, diversão, essa legenda, e ela fica com raiva porque ela não estava participando daquele momento. Ela queria poder participar, é algo que ela precisa, que ela faz questão de estar com as amigas, ela sente que ela é necessária nesse grupo, nesse quarteto, mas as meninas se reuniram sem ela. E ela só descobriu porque ela viu a foto, nem contaram para ela depois, ela viu a foto. E aí ela reage assim, ela chora, ela fica com o coração disparado, de raiva, e aí a conclusão dela é que as meninas não gostam dela, odeiam ela, e aí ela tem esse sentimento de que ela é uma pessoa desprezível, que ninguém quer estar com ela. É a conclusão que ela chega. Né? Ela faz questão de estar com as amigas. Aquilo faz diferença para ela estar. E se ela não está, quer dizer que ela é menos do que as outras nessa relação de amizade. Você já se sentiu assim? Você tem um grupo de amigos, os amigos saíram sem você, não te avisaram, e você só fica sabendo porque você viu uma foto. E você se sente traída. Você passa a achar que você não é amigo, eles não têm você como amigo, como uma pessoa importante. Né? Então ela age desse jeito, ela passa a entender, né, ou achar que o problema é ela. Que ela é uma pessoa desprezível, que ninguém quer estar com ela. Aí tem outro personagem, Andy. Quem que pode ler o parágrafo da Andy? As emoções não são como uma tempestade, mas como areia movediça. Andy sente-se presa em um mundo sem altos e baixos. Na maioria das vezes, ela apenas se sente entediada, vazia, até mesmo entorpecida. Ela não tem ideia do porquê de suas emoções serem tão murchas, porque nunca há nenhuma faísca, porque a animação e a alegria são experiências para os outros, mas não para ela. Ela parece estar sempre de fora, observando. Enquanto os outros estão rindo, comemorando uma vitória ou tendo uma conversa profunda e satisfatória, ela está apenas parcialmente lá, sendo mais espectadora do que participante. Isso é solitário e alienante, e ela está cansada disso. Ela é igual a Jen? Não é. A Jen é mais tempestiva. Porque aquela imagem gerou nela raiva, choro, lágrimas. Ela ficou nauseada o dia todo no seu serviço. Ela ficou com aquilo, remoendo aquilo, o dia inteiro. Ela não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Agora, e a Andy? Como que é? Ela não, as suas emoções não são tempestades, são mais como areia movediça. O que significa isso? Ela não tem tanta firmeza, né? Não tem uma base sólida, ela não participa tanto das coisas, ela mais é espectadora.
Eu não sei se vocês já foram em alguma galeria de arte, algum museu, para observar as artes. Você não faz parte ali do cenário, daquele quadro que você está vendo. Você analisa de fora. E dentro daquela arte, dentro daquele quadro, tem vários elementos que compõem a paisagem. E nós fazemos parte das paisagens onde nós estamos. E a Andy prefere ficar mais como espectadora. Então, é como se no domingo, depois do culto, tivessem aqui no nosso salão umas 10 rodinhas de irmãos conversando, comendo ali o lanche, se divertindo, contando, e algum irmão ficasse só aqui no canto observando, não participasse de nenhuma conversa, ficasse só observando as rodinhas, as pessoas conversando, comendo. Ela também não chegaria na mesa para comer, ficaria só de longe. Essa é a Andy. Alguém que não se envolve, não gosta de se envolver, fica só observando, porque ela não acha as coisas muito interessantes. É difícil alguma coisa interessar ela. Para algo interessar ela, chamar a atenção dela, tem que ser algo muito mesmo assim chamativo. Você é assim? Algo demora para chamar sua atenção? Você não fica emocionado com quase nada? Nada deixa você assim, comemorando? Você simplesmente, puxa, legal. Tem gente que é assim, não comemora aniversário, não comemora nada diferente assim, apenas, ok. Assim é alguém passiva nesse sentido. Agora o chat. Quem que pode ler sobre o chat? Mal está ciente de suas emoções. Às vezes ele está feliz e às vezes ele está triste. Às vezes está com raiva. Ele pode passar dias sem perceber o sentido não enxerga o motivo de todo o estardalhaço em relação às emoções, mas a sua esposa tem lutas periódicas com ansiedade e depressão. Ele gostaria de poder ajudar, mas não sabe como. Charlie sente-se mais como uma testemunha do mundo das emoções do que como participante. Além desajeitado com qualquer demonstração significativa de emoção nos outros. Isso, então o Chad, ele é uma montanha-russa de sentimentos. Ora ele está com raiva, ora ele está feliz, ora ele está triste, ele não sabe muito bem nem o que ele está sentindo, não sabe lidar com as emoções dos outros. A esposa dele enfrenta problema de depressão, né, que diz aqui, e ele não sabe nem como ajudar, não tem um manejo de ser o suporte para ela. Não sabe como lidar, fica apavorado com as situações, ele é desajeitado, não sabe o que dizer, ou diz coisas inconvenientes, diz coisas no momento errado. Ele não sabe lidar nem com as emoções dele, nem com as dos outros. Não sabe dizer o que sente, não sabe identificar nas pessoas o que as pessoas estão sentindo. Então, pessoas assim, elas normalmente são inconvenientes, no sentido de fazer citações que vão causar alguma reação desconfortável na pessoa, porque ela não sabe identificar o que a pessoa está sentindo. Porque quando a gente sente alguma coisa, resplandece no nosso rosto. Resplandece em nós. Mesmo que aconteça lá dentro, a gente expressa no rosto, em ações. Eu não sei se quando você está preocupado com alguma coisa, você fica andando para lá e para cá. Você não consegue nem ficar sentado, nem ficar de pé, você fica inquieto. Tem gente que se esconde, fica no escuro. Então, com a mesma emoção, dá para você lidar de diversas formas. E aí, cada um de nós lida de forma subjetiva com a mesma emoção, né? E o Aaron? Quem pode ler sobre o Aaron? Encara tudo com muita facilidade. Ele sabe que tem emoções, mas elas não o incomodam com frequência. Como fato, ele raramente fica para baixo ou irritado por muito tempo. Ele não se esconde
deixar tudo passar. Parece que o sol sempre sai do dia seguinte. O Aaron, ele, usando uma expressão popular, ele mata tudo no peito, domina e resolve as coisas. Não tem tempo ruim com ele. Ele sabe lidar com todo tipo de emoção, nada afeta ele. Ele consegue lidar com as emoções de uma forma que não vai afetar o dia dele, não vai afetar ele, e ele não vai afetar a vida das pessoas por aquilo que ele está sentindo. Ele tem facilidade para lidar com as suas emoções, ele tem as suas emoções muito claras. Ele sabe o que ele está sentindo e ele sabe como agir frente às emoções. Você tem essa facilidade de lidar com as suas emoções? Não tem tempo ruim para ele, ele nunca está chateado, cabisbaixo, preocupado, ainda que ele esteja sentindo algo, ele sabe como que ele vai resolver. Aí ele não se esconde, ele não fica com raiva, ele está preocupado, mas ele sabe como resolver o problema. Nada tira a alegria dele. Ele olha para o sol, aquilo deixa ele feliz, mesmo que ele não esteja enfrentando alguma coisa complicada. Porque ele sabe como dominar a situação. E aí, você se parece com quem aqui? Você consegue se identificar? Um pouquinho de cada um, só com um. Você é totalmente diferente, você é um outro tipo de personagem, diferente das emoções. E aí? Você se identificou com algum deles? Cada página, cada vida foi um. Olha, isso que legal. As nossas emoções têm muito a ver com a nossa maturidade. Tem muito a ver com a maturidade, com a experiência, o que a gente já enfrentou, aquela gama de experiências que a gente já enfrentou na vida. Né? Quando você é jovem, você é de um jeito. Conforme você vai envelhecendo, você é de outro. Quando você é solteiro, você é de um jeito. Você casou, você mudou. Teve filhos, vixe, mais mudanças ainda na sua vida. Você é avô, avó, vixe, ficou totalmente diferente. Tem a ver com a nossa maturidade, com a experiência de vida, realmente. Né? Cada fase da vida tem as suas emoções relacionadas. E umas é mais, outras é menos, de acordo com a idade. Em que fase da vida você está? Você é mais impulsivo? Não, você agora já é mais pé no chão? Porque você já enfrentou tanto com determinadas coisas que você sabe lidar com ela agora? Né? É legal a gente ver esses tipos de modelo para a gente conseguir se identificar ou parar para pensar como que eu sou. Porque a gente age com as nossas emoções lá no nosso dia a dia e aqui dentro da igreja também, junto com as pessoas. E como nós estamos caminhando juntos, nós não vivemos isolados nem lá no nosso dia a dia, nem aqui dentro da igreja. Os nossos relacionamentos dependem das nossas emoções. Se a gente vai afetar as pessoas e de que forma que a gente afeta as pessoas. Né? Se eu consigo ajudar alguém que está enfrentando determinado tipo de emoção, ou se eu não vou conseguir, se eu posso ser um amparo, se eu posso ser um conselheiro, um ajudante, tudo isso a gente pode ser, seja lá no nosso trabalho, ou seja aqui na igreja. Né? Então é importante a gente mensurar como que nós lidamos. Né? Eu acredito que eu sou uma pessoa mais assim pra cima. Né? Então, para tirar minha paciência demora um pouco. Tem gente que tem a paciência de milímetros. Mas não, eu sou mais paciente, eu demoro. Eu relevo muita coisa. Tem gente que não releva. Que qualquer palavra que é dita com ele já acha que está corrigindo. É contra você. Então, uma palavra que foi dita para você, você já leva como se fosse um insulto para você. Na verdade, dois textos desse cara, a experiência de vida, né? E saber lidar com a situação. Sim. Se você tiver uma experiência boa de vida assim, talvez sentimental, qualquer situação, você não souber lidar, aí você vai chegar a você mais uma vez. Sim. Você não vai conseguir lidar.
Isso é importante. Né? E veja, quantos tem irmãos aqui? Ou irmãs? Você é igualzinho seu irmão e sua irmã? Você tem os mesmos sentimentos? Você lida com as situações da mesma forma? Não. Mesmo sendo irmãos, mesmo sangue, é diferente. Eu sou diferente dos meus irmãos. Meu irmão é mais quieto, mais reservado. Eu não, eu já sou entrão. Eu gosto de uma foto. Meu irmão já não. Evita tirar foto. Eu não, eu tô lá. Mesmo que ninguém me chame, eu apareço na foto. Eu tô lá. Eu faço amizade fácil. Onde eu chego, eu converso com as pessoas. Onde eu chego, eu converso, eu pergunto, eu vou atrás. Eu não fico quieto no cantinho. Eu já fui observador. Hoje não, hoje eu sou mais entrão assim nesse sentido, né? De fazer amizade fácil. E isso, irmãos, pode até gerar oportunidades na nossa vida. Não é? Até oportunidades. Aquelas pessoas que são mais amostradas assim, ou aquelas que são mais reservadas. Porque quem é que é lembrado? Aquele que passa despercebido ou aquele que todo mundo viu ele chegando? Aquele que todo mundo viu ele chegando, né? Ele vai ser mais lembrado. Aquela pessoa que ela é mais amigável, ela é mais gentil, mais alegre, né? A gente costuma lembrar. Mas pode ser também que aquela pessoa mais ríspida também seja lembrada, né? De um tipo de pessoa que a gente não quer ficar muito perto dela, né? Então a gente vai fazendo um telefone sem fio, né? Ó, tá vendo aquela pessoa ali, ó? Fica longe dela. Né? Ó, toma cuidado com o que você vai falar perto dela, né? E aí a gente vai pegando essas dicas assim, né? E quando a gente traduz isso para o cristianismo, para nós que somos crentes, né? Os autores vai dizer, olha, algumas vezes os cristãos ficam mais perturbados em lidar com as suas emoções do que quem não é cristão. Frequentemente vêm as emoções negativas, ruins, como sinais de fracasso espiritual. Então, dependendo do que você está sentindo ou como você lida com as suas emoções, você pode achar que você é menos espiritual do que os outros. E aí você começa a pesar na balança, usar as emoções como peso, como a medida da sua espiritualidade. Para você se sentir menos espiritual ou se você vai se sentir mais espiritual do que os seus irmãos. Isso é uma forma negativa de você tentar lidar com as suas emoções, né? A ansiedade, por exemplo, é a prova de que você não confia em Deus. Será mesmo? Ou que tipo de confiança? Ou muitas vezes a gente tem medo de demonstrar emoção para não ser julgado pelos outros irmãos. Os outros irmãos vão achar que a gente não confia em Deus porque a gente está ansioso ou está preocupado. E aí, em vez de ajudar a gente, acaba prejudicando mais ainda, porque vem com algum tipo de acusação contra a gente. Você está assim porque você não confia em Deus, porque você não ora, porque você não lê a Bíblia, porque você... A gente vê muito isso com a questão financeira, né? Ou com bênçãos. Porque no mundo evangélico, bênção é sinônimo de dinheiro. Mas a Bíblia não diz que bênção vai estar sempre relacionada com dinheiro, com bens. Então, você não conquistou tal coisa porque você não orou com fé. Mas o que é orar com fé? Então, vai se pesando a santidade, a fé, a fidelidade da pessoa por aquilo que você tem ou você não tem. Deus me ama tanto que me deu isso. Mas o irmão ali está orando há 20 anos pela mesma coisa e não teve. Então quer dizer que Deus ama menos o irmão e ama mais eu? E aí a gente começa a colocar esse peso e essa medida para medir o cristianismo das pessoas, a fé das pessoas. Porque fica parecendo que Deus ama mais um e menos os outros.
Então é perigoso levar as emoções para esse lado, né? Todo sentimento sombrio também traz consigo um sentimento de fracasso espiritual, de culpa, vergonha por ter esse sentimento sombrio. Então você fica envergonhado, você fica culpado. Você começa a se culpar porque você está sentindo tal coisa. No sentido de não ter mais fé como deveria ter, ou não ter uma vida mais íntima com Deus. Então, aí você começa a negar suas emoções. Você começa a restringir elas. Você começa a não querer sentir mais determinada coisa com medo de aparentar ser menos crente do que os outros. E a Bíblia não nos ensina a negarmos as nossas emoções, porque elas fazem parte da nossa natureza humana. E aí nós vamos ver no decorrer do estudo que nós temos emoções porque Deus nos criou com emoções, refletindo as emoções que Ele mesmo sente. Então, no tópico que está escrito, as emoções são um presente. Acha aí, no resumo de vocês. Olha só, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre as emoções. A Escritura nos adverte sobre os perigos das emoções, como elas às vezes refletem no mundo interior desordenado e nos levam às ações apressadas, insensatas e destrutivas. Mas elas também nos ensinam que as emoções são parte indispensável do ser humano e desempenham um papel crucial em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Um estudo cuidadoso da Bíblia pode nos ajudar a lidar com as emoções, em vez de sermos governados por elas, ou fugirmos delas, ou negá-las. Então a gente vai percorrer esse livro juntamente com a Bíblia, nesse sentido, para a gente conseguir administrar as nossas emoções, sem deixar que elas dominem a gente, ou sem deixar que elas atrapalhem os nossos relacionamentos, ou sem que a gente tente negá-las. Porque o ser humano, ele precisa sentir as coisas, ele precisa sentir emoção, e ele sente. A gente não pode negar, ou não pode evitar sentir as coisas. Isso é antinatural, porque Deus nos fez com emoções, né? Então a gente não pode negá-las, ou querer diminuí-las, ou abandoná-las. A gente tem que saber lidar com elas, administrá-las, para a nossa vida, e no nosso relacionamento com o próximo, e até com o nosso relacionamento com Deus. Vocês já tinham parado para pensar em tudo isso? Às vezes a gente pisa no acelerador e vai embora na nossa vida. A gente não pensa, não reflete, não analisa. A gente só vai. Mas tudo em nós interfere no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E se isso está afetado, a gente não consegue cumprir o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Então as nossas emoções, elas precisam estar bem balanceadas para a gente conseguir amar a Deus de todo o coração e conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Se você não entende você, como é que você vai amar o próximo? Primeiro você tem que entender você. E faz parte da vida essas diferenças de idade, maturidade, experiência e emoções e aquilo que a gente sente. Isso faz parte da nossa vida. Está intrínseco em nós. Igual a aprendizagem, né? As crianças, conforme elas vão crescendo, elas vão passando pelo desenvolvimento delas. Então, de 0 a 2 anos, elas desenvolvem determinadas capacidades. De 2 a 4 anos, desenvolvem outras. De 6 a 8, vai desenvolver outras capacidades. E esse desenvolvimento sempre vai dependendo do anterior, né? E esse desenvolvimento depende da cognição dela, das emoções dela, do que ela observa nos adultos, do que ela observa com o entorno dela. Então nós aprendemos a andar porque nós vemos as pessoas andando, e claro que o nosso sistema nervoso, o nosso sistema
vai nos dando a capacidade do corpo, né, de ficar em pé, de trocar os passinhos, mas também porque a gente vê as pessoas andando. A fala, a mesma coisa, a gente fala porque a gente ouve. Ao mesmo tempo, o aparelho fonador auditivo, ele vai sendo desenvolvido para a gente ouvir a visão, tudo isso. E o ser humano, ele vai aprendendo coisas no decorrer da sua vida. Nunca para de aprender, nunca para de desenvolver habilidades. Deus criou a gente dessa forma. Deus criou a gente para a gente ir aprendendo. E aí Ele dá o suporte, dá as condições para a gente aprender, as ferramentas, os instrumentos para a gente aprender, seja o que for que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a viver como um casal. Quem aqui é casado, quando casou, já sabia como viver um relacionamento conjugal? Você foi aprendendo, não foi? Foi aprendendo, e tem uns que aprendem mais rápido do que outros. Quando você teve filho, você já sabia lidar com o seu filho antes dele nascer? Não, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo a capacidade. E tudo assim na vida, a sua profissão você desenvolveu. O cristianismo você vai aprendendo a lidar com ele, enquanto você estiver ainda com o vigor, com o fôlego de vida. E quando que você para de aprender? Aí não dá mais para aprender. Mas até lá você vai continuar aprendendo e aprendendo a lidar com você mesmo e com o próximo, né? Então veja, aqui estão algumas verdades cruciais que nós vamos explorar juntos no decorrer desse livro. Quem que pode ler pra gente a primeira bolinha aí? As emoções são uma forma essencial. As emoções são uma forma essencial de sermos portadores da imagem de Deus. Deus expressa emoções que nos projetou para expressar emoções também. Na Bíblia, vemos e ouvimos a ira, a alegria, a tristeza e até mesmo o ciúme de Deus. É claro que Deus não experimenta as emoções exatamente como nós. Ele é espírito e não tem um corpo. Um elemento importante de nossas vidas emocionais. Nem pecado, mas não há como negar que ele escolheu revelar-se na linguagem das emoções. E que nossas emoções são um aspecto de sua escolha, de nos criar para sermos como ele. Então Deus, quando Ele criou o homem, Ele moldou o homem com as suas mãos. Lembra lá em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então foi o Deus Trino, foi a Trindade. Moldou Adão de forma perfeita, semelhante a ele. Ele foi o modelo. O próprio Deus, a própria Trindade foi o modelo. E Adão, a palavra em hebraico, significa avermelhado. Por quê? O homem foi feito da terra, do barro. Então a palavra Adão significa avermelhado, tem a ver com a coloração dele. Então ele foi feito da cor da terra, porque ele foi feito da terra. Então Deus moldou ele, e não somente a casca, mas o interior também foi moldado e reflete a imagem da Trindade. Então se nós temos emoção, ou emoções, é porque Deus tem as emoções e expressa as suas emoções, e tem na Bíblia as emoções de Deus sendo expressadas. Só que Ele expressa de uma forma diferente da nossa, porque as nossas emoções, elas sofrem a interferência do pecado. As emoções de Deus não, mas as nossas sofrem. Então as nossas emoções, elas são misturadas com o pecado. Quem aqui já sentiu ciúmes? Você já sentiu ciúmes? Eu já senti. Você já sentiu tristeza? Claro. Já sentiu alegria? Já sentiu dor? Melancolia? Sim, você já ficou alvoroçado por alguma notícia? Você já ficou extremamente feliz, alegre? Você queria contar para todo mundo aquilo que aconteceu para você? Já. Então todas as emoções fazem parte de nós.
A ira, você já ficou irado? Bravo com alguma coisa? E a Bíblia nos ensina, por exemplo, que a ira, a gente só tem permissão para ficar irado quando a nossa ira é contra aquilo que está sendo feito contra Deus. Quando algo está feito contra Deus e não contra nós. Então, quando é feito algo contra nós, nós não temos o direito de ficar irado. Aí quem tem que se irar é Deus. E Deus disse, né? E Deus diz isso na Bíblia. A ira pertence a mim. Então a gente só tem direito de ficar muito bravo contra algo que está sendo feito contra Deus, contra a glória de Deus, e não contra a nossa própria glória. Então Deus expressa, e nós temos na Bíblia as expressões de emoção de Deus, né? Só que, claro que ele expressa de forma diferente. Olha a segunda bolinha. Jesus dá o exemplo de como expressar as emoções. Ou ele dá o exemplo de que nós temos emoções e que ela faz parte da nossa natureza. Quem que pode ler? Jesus dá o exemplo. Nos dá uma imagem perfeita das emoções humanas em ação. Ele, que é verdadeiramente Deus, também se tornou verdadeiramente humano. Isso significa que Jesus conhece e experimenta as emoções não somente como Deus, mas também